Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de O Último a Decidir. Hoje recebemos Marlene Gaspar, Diretora-Geral da Laurenti Cuenca Portugal, uma referência na consultoria de comunicação e assuntos públicos. A Marlene tem um percurso sólido na área de marketing e também digital, tendo liderado equipas e estratégias em múltiplos contextos empresariais. Atualmente assume o desafio de reforçar a presença da Laurenti Cuenca no mercado português, trazendo uma visão orientada para a inovação, resultados e impacto positivo. Marlene, para quem nos ouve e ainda não te conhece, como é que te descreverias em poucas palavras? Não sei, em poucas palavras, para mim é sempre uma exigência muito grande, mas eu diria que sou uma apaixonada por marcas, pelo mundo da comunicação, pelo mundo do marketing e até da publicidade, que foi onde eu comecei. Mas eu diria que sou uma pessoa muito reservada no campo pessoal e muito excêntrica no campo profissional. Gosto muito de inovar, gosto muito de ser criativa ou pelo menos tentar fazer esse exercício. E sou uma pessoa curiosa. Acho que é uma das características que eu mais me identifico. Gosto muito de ler, gosto muito também de lazer e gosto muito também do meu papel de mãe. Muito E bem. cada vez mais apaixonada por ele. Olha, e como é que começou aqui o teu percurso na área de comunicação e marketing? Curiosamente, eu comecei desde os tempos da faculdade. Eu escolhi, tirei Relações Públicas e Publicidade e escolhi ir para esta área por exclusão de partes. Portanto, tenho imensa pena, porque eu achava que ia ser advogada. Eu gostava muito de uma série que é o Perry Mason, que eu não sei se Gen Z sabe o que é. Portanto, gostava muito desta parte da argumentação e acho que hoje descubro que é a ideia de vender ideias ou de vender as melhores soluções. Portanto, na altura, quando foi escolher, não sabia muito bem o que era o marketing. E acabei por ir lá ter por algum acaso, não sei se os acasos existem, mas foi dessa forma. Estudei Relações Públicas e Publicidade. Sempre gostei mais da vertente de publicidade. Entrei logo numa agência de publicidade e fiz 15 anos de percurso em agências, muito na área de atendimento ao cliente e também de planeamento estratégico. E só depois é que fui à comunicação. E achava mesmo que a comunicação e a parte das relações públicas não era muito aquilo que fazia o maior fit comigo. Também porque há um preconceito no mundo da publicidade. Parece que há uma linha que nos separa entre a comunicação e a publicidade. E acho que eu, refém disso, achava que a comunicação me ficava muito distante. Felizmente vim parar ao mundo da comunicação porque houve também uma procura por um perfil como o meu. Eu acho que esta visão do Sr. José António Llorente e do Tiago Vidal de tentarmos ter já uma área de comunicação com uma vertente mais marketingiana, se é que isso se pode dizer, uma vertente mais também desta relação da comunicação, o marketing e até o paid media com o earned media numa visão holística e 360. Vim parar, ou houve este desafio, vim parar à comunicação e hoje em dia para mim acho que é uma enorme mais-valia poder ter essa visão e essa experiência multifacetada, porque consigo perceber as relações públicas e a publicidade. Eu gostava sempre de contar neste percurso, sei lá, que eu tinha estudado arquitetura ou engenharia e vim parar aqui, mas não, portanto foi aquela coisa que estudei para isto. Ainda não mudei, mas também é uma área que felizmente tem tantos desafios e evolui de uma forma tão rápida que eu acho que nunca estou confortável nela, portanto não há aquela sensação de tenho que experimentar outra coisa, mas mais ou menos acho que resumia assim. Boa. Olha, essa linha que falas entre a comunicação e o marketing, achas que tem-se dissipado ao longo destes anos? Já não Sim, existe essa transição como falavas? sim, eu acho que ela se vai dissipando, até porque o mundo caminhou para aí. Inclusivamente a componente do digital, a componente das redes sociais, vai fazer com que essa fronteira se tornasse menos expressiva, até porque mesmo as lideranças têm que fazer um investimento no seu posicionamento muito além daquilo que é o posicionamento mediático, muito além do que é o seu posicionamento corporativo e, portanto, também há o posicionamento digital, que é muito relevante e que acaba por ser cada vez mais exigido, ainda que hajam alguns líderes que não gostem tanto de ir para essa parte, ou que pelo menos
Se nunca foi preciso, porque é que agora tem de ser? Mas o mundo está a evoluir tão rapidamente que acho que acaba por isso acontecer. Não significa que ainda não haja algumas vertentes old school, mas sinceramente eu acho que essa linha tem-se vindo a dissipar. Não, isso é magnífico. Tu entraste na LICA há vários anos, e a tua função foi evoluindo, como estavas também a referir, mas qual foi aquele momento em que te apercebeste que realmente estavas quase a chegar à função de direção-geral da empresa, e o que é que marcou mais essa diferença e essa transição? Não sei, acho que eu na primeira avaliação que tive na altura com a direção-geral, houve uma expressão que me marcou muito, porque não era de todo o meu objetivo, nem sequer era um sonho, era muito mais evolução na área criativa. Sempre foi aquilo que me ambicionou, inclusivamente eu vinha de agências de publicidade. Algum preconceito, porque eu não era criativa no meu job description, não é? Portanto, eu vendia muita parte da criatividade e muitas vezes os criativos, eu sei que eles não gostam muito que eu diga estas coisas, mas dizem: tu não és criativa. Não és criativa porque não tens essa função específica para o fazer. E eu sempre achei que era algo que eu devia contrariar e, portanto, essa era muito mais a minha visão e a minha ambição. E nessa reunião de avaliação, de feedback, foi-me dito que eu tinha características de podia chegar à direção-geral. E foi um bocadinho quase aquela reação de não estou a perceber muito bem, porque sinceramente eu não me revia em algumas características que são exigidas na função. E felizmente tive muitas oportunidades nesta empresa de ir crescendo em termos de liderança. Foi criar também, não foi criar porque a área já existia, mas conseguir dar-lhe outra dimensão, que era a área criativa com a componente digital. Numa equipa, porque eu acho que estas coisas nunca se chega lá sozinho, e portanto numa equipa que conhecia muito mais do métier da comunicação, porque eu no fundo tinha acabado de chegar de um meio um bocadinho diferente, que usa muitas das mesmas técnicas, mas não é exatamente a mesma coisa. E portanto eu acho que foi um processo e uma graduação, ou foi um processo natural e quase gradual. Depois também tive a sorte que na altura éramos menos e estava muito próxima da direção-geral, em tentarmos, e tivemos muita liberdade para experimentar coisas diferentes, e acho que essa proximidade fez com que me posicionasse na empresa para isso acontecer. E também acho que houve um voto de confiança muito grande na empresa, que de alguma forma me foi preparando, se calhar de uma maneira menos óbvia, mas que as coisas foram acabando por acontecer. Não posso dizer que era uma coisa que eu desejava muito, que ambicionava muito, mas posso dizer hoje em dia que é muito mais divertido do que eu achava que era, porque tenho aprendido uma série de coisas e se calhar tenho-me conhecido melhor e até perceber que tenho algumas características que até as desconhecia, e portanto tem sido muito mais interessante do que à partida eu achava que poderia ser. E o que é que te motivou e o que é que tem também motivado mais ao longo deste percurso? Ou As seja, pessoas. sim, As pessoas. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi neste percurso é que nós ficamos super entusiasmados quando crescemos, claro. e não há muitas coisas que nos façam sentir tão realizadas como isso, mas uma das coisas que eu tenho vindo a descobrir é que eu acho que me entusiasmo mais com o crescimento das pessoas do que com o meu próprio crescimento. O que é que eu quero dizer com isto? Saber que pessoas que nós acompanhamos e que fazemos a diferença, ou que pelo menos contribuímos para aquela pessoa chegar ali, e mais uma vez, ninguém chega lá sozinho, mas também não é porque eu acredito naquela pessoa que ela vai lá chegar, tem que ser um trabalho conjunto. Eu tenho tido a sorte de ver crescer pessoas e fazê-las evoluir, e que de alguma forma elas também me fazem evoluir a mim. E eu acho que essa é uma grande mudança de mindset da liderança, que é nós celebrarmos as conquistas dos outros, tanto ou mais como as nossas, porque também, se calhar, de alguma forma, achamos que contribuímos para alguma coisa para que isso tenha acontecido, e é um sentimento de realização espetacular. E eu acho que isso é aquilo que mais me motiva as pessoas, sem dúvida. Eu, por acaso, tenho assistido a essas celebrações de forma pública, acompanho as tuas publicações também no LinkedIn e sei que tens quase uma rúbrica só para isso, para celebrar as promoções também das pessoas da equipa. Mas ao longo deste tempo, tu achas que o teu perfil de liderança mudou com esta função?
ou mantiveste sempre igual no que toca a questões de liderança? Olha, eu acho que muda sempre no sentido de nós crescermos e eu acho que não é por ser líder ou não, acho que nós vamos sempre evoluindo e mudando. Uma das coisas que me dá muito orgulho ouvir, as pessoas da minha equipa dizem muito que tu continuas a ser exatamente a mesma. Eu acho que não, mas não é por causa da função. Eu acho que é porque a experiência que vou adquirindo e a possibilidade de também chegar a outras áreas me torna um bocadinho diferente, mas não é da minha essência, não é dos meus valores nem dos meus princípios. E depois eu acho que nós temos um trabalho que nos preenche de tal forma que a nossa identidade, e eu falo a nossa porque eu vejo isto como equipa, é muito aquela sede de saber mais e de conhecer mais, porque o mundo está a ir tão rápido. E depois há aquela questão de liderança, é um full-time job. Claro. Portanto, e mesmo nós achamos, e já fiz coaching de pessoas que me ajudou imenso, até porque eu acho que gerir pessoas é sempre uma aprendizagem contínua, porque às vezes até dizemos, pronto, já tenho aqui uma equipa que está tudo mais orientado, ou estamos melhor do que estávamos há uns tempos atrás, e surge sempre um desafio novo que nós não estávamos a contar, seja pelo contexto, seja por um perfil de pessoa que ainda não tínhamos identificado. Portanto, eu acho que a liderança nos vai transformando. Quero acreditar que para melhor. Não, claro que sim. Aliás, essa velocidade que tu falas, num mundo cada vez mais rápido, é importante em termos de cultura da empresa. Como é que vocês pensam esse tema, sobretudo agora que depois da pandemia, cada vez mais as pessoas trabalham a partir de casa e é mais difícil que temas como a cultura sejam realmente postos em prática? Olha, eu acho que também nós vivemos muitos da equipa mais de liderança que nos conhecemos há alguns anos e temos passado essa transformação juntos e há uma cultura leak, uma metodologia leak muito forte e que acaba sempre por estar muito representada. Depois, o José António Llorente tinha, há uns anos, antes de agora do nosso novo posicionamento, dizia muito antes da pandemia que nós éramos a empresa do Embrace the Disruption. Portanto, e também era o Anticipa-te. E eu acho que isso nos está de tal maneira interiorizado que para conseguirmos acompanhar as tendências é Anticipa-te. Por isso também investimos muito em tecnologia, em dados, para podermos ter informação que nos permita responder ao contexto incerto com alguma certeza. Portanto, este desafio que nós temos. Daí que acho que acompanhamos sempre esta maneira de trabalhar de uma forma muito próxima. Depois, a empresa tem evoluído, criou aquilo que nós chamamos a fórmula LEAK, que é sermos bastante flexíveis. E a flexibilidade é uma estrada com dois sentidos. Portanto, a empresa criou algumas soluções que permitam às pessoas também conseguir conjugar melhor a vida pessoal com a vida profissional. Eu acho que nos trouxe inúmeras vantagens. Sei lá, eu agora faço pilates 3 vezes por semana. Era uma coisa que para mim era impensável eu conseguir sair àquela hora para ter o meu tempo de pilates. Mas tenho a flexibilidade que a seguir posso tratar de uma coisa que ainda não tratei e a empresa cria regras e proporciona esta flexibilidade que é bastante valorizada. Portanto, inclusivamente a possibilidade na maternidade de estar mais tempo a acompanhar os filhos, e depois acho que tem muito a ver com a confiança. Se houver uma cultura de confiança, é muito mais fácil que esta flexibilidade resulte. Depois também estamos a gerir pessoas e as pessoas nem todas respondem da mesma forma. E isso é que também é um desafio das lideranças e que acho que é importante também juntarmos e estarmos presentes, porque eu acredito muito que são esses momentos que são muito mais enriquecedores do que os momentos em que não estamos juntos. Por outro lado, também há especificidades nas nossas funções que é melhor fazê-los não no escritório. Eu dou um exemplo, eu escrevo mensalmente um artigo, às vezes escrevo mais, e não há nenhum sítio melhor para fazer do que o meu sofá de Ok. casa. Não sei se me inspira mais, não sei se é de zona de conforto, não sei o que é, mas sei que é onde as ideias me fluem muito melhor. E quando eu tento fazê-lo na minha secretária, não sei se sou eu, se é as coisas que vão acontecendo ali, que eu vou sendo interrompida, se sou eu que proporciono que isso aconteça, se a inspiração não me toca naquela fase, não sei o que é.
Portanto, eu acho que esta flexibilidade, nós podermos gerir de forma em que não põe em causa o output, que não põe em causa a entrega e também não põe em causa a confiança que não só as pessoas, a equipa têm em nós, mas também os clientes. Certo, até porque para quem é trabalhador de conhecimento, ou seja, sobretudo nesta área de serviços também, muitas vezes confunde-se teletrabalho com casa-trabalho. Ou seja, vocês têm essa política também aberta de as pessoas poderem trabalhar a partir de onde quiserem, Sim, desde que a aspiração venha, não é? sim, eu acho que também uma das coisas que eu acho que ainda fazemos pouco, mas não falo só de nós em particular, é de irmos para a rua. E quando eu digo para a rua é observar. E contra mim falo. Um, eu durante muito tempo, durante 5 anos, corri todos os dias, às 6 e pouco da manhã, 5 quilómetros. E eu sentia que aquele momento era muito importante em termos criativos, em termos de pessoais, em termos de me dar ali um analgésico importante, combinado com uma injeção de um boost de energia e confiança. Embora eu corresse bastante devagar e a minha performance a nível de treino seja bastante aquém daquilo que são os mínimos olímpicos. Mas esse momento foi muito importante para mim. Deixei de o fazer porque depois passou a ser. Deixou de ter esse momento para mim, passou a ser bastante mais exigente e foquei em outras características importantes para mim. Mas nós precisamos de conhecer um momento onde somos mais inspirados, onde somos mais criativos. Dei o exemplo de, para mim, ser o sofá, como também é muitas vezes ir olhar para o mar. Como, por exemplo, para mim, de manhã é muito mais relevante fazer exercício do que ao final do dia, mas cada um de nós não há uma regra. Ainda no outro dia falava com alguém, Deus me livre de fazer de manhã e levantar-me às 6 da manhã. Eu gostava imenso do silêncio da noite. Aquela questão de sensação de estar toda a gente a dormir e só eu é que andava por ali. Era algo que eu gostava e apreciava bastante. Por isso eu acho que cada um tem que se conhecer. Há pessoas que dizem eu sou muito criativa no banho, Certo. ou pelo menos os meus momentos de maior inspiração são, por exemplo, eu também gosto imenso de comer chocolate. Um, e acho que temos que nos conhecer para usar isso também a nosso favor, sem pôr em causa aquilo que é o nosso trabalho. Eu, por exemplo, também faço imensas calls do carro. É uma coisa que já me é muito natural. Um, Claro que tem que ser calls, não posso fazer call, agora vou fazer uma do carro só porque sim. Tem que ser calls onde basicamente eu não tenho que estar a tomar notas, onde eu não tenho que estar a fazer uma apresentação. Portanto, temos que ir jogando e essa flexibilidade eu acho que também promove o conhecimento. Certo. Não, por acaso, isso que tu falaste sobre fazer exercício logo de manhã, também é algo que eu gosto muito. E aliás, eu acho é que as empresas devem, sobretudo, avaliar o cronotipo da própria pessoa, e usar isso também a favor da própria empresa, porque há pessoas que se calhar preferem logo começar mais cedo, até antes de horários convencionais, como 8 da manhã, e começarem logo às 7, e há pessoas que preferem trabalhar mais tarde. E aí começamos a falar de uma cultura direcionada mais para objetivos e não tanto como a cultura que temos atualmente de horas trabalhadas. O que é que tu pensas sobre essa transição que se avizinha ou que se antecipa até? Eu acho que faz muito sentido, mas também não podemos perder o equilíbrio de nós prestarmos serviços a clientes e, portanto, não pode ser Claro, só uma forma de trabalhar que seja de acordo com aquilo que a mim me satisfaça, não é? Ou que a mim seja mais produtivo. Em termos da convenção do horário de trabalho, e nós, por exemplo, há anos, e eu já estou, vai fazer agora 9 anos que eu estou na LIC e nós não trabalhamos sexta-feira à tarde. E, portanto, sei que antes de eu entrar fez-se uma experiência de verão, correu bem, falamos com os nossos clientes, isto não significa que eu não estou disponível para eles. Até porque costumamos brincar sempre que as claro. crises, quando acontecem, são à sexta-feira à tarde, não é? Parece que há ali, o universo se alinha para que isso aconteça. E portanto, claro que nós temos que ser, mais uma vez, flexíveis. Agora, tinha que correr às 6 da manhã, eu gosto de estar a correr às 6 da manhã pela questão da noite, mas porque também tenho horários de trabalho e temos que ter reuniões que sejam compatíveis com os horários de toda a gente. O que não invalida que não possamos ter flexibilidade, se calhar, para fazer algumas coisas em determinados momentos, se calhar gerir até reuniões de equipa que possam ser mais presenciais, outras que possam ser de uma forma mais digital. No fundo, eu acho que há uma coisa que impera sempre que é o bom senso, mas eu acho que temos que estar abertos a essas medidas,
mantendo a cultura de confiança e de flexibilidade, e que depois também ela tem que ser algo que funcione no todo. Porque eu acho que há pessoas que funcionam muito melhor desse formato, há outras que não, e é conhecermos uns aos outros e também proporcionarmos em termos de equipa, e ajudarmos para que todos funcionem bem da mesma forma, porque imaginem pessoas que façam uma jornada intensiva. Eu não posso dizer aos meus clientes que a partir das 3h30 já não os recebo, Claro, porque a mim me funciona muito bem assim. Por isso eu acho que tem que haver este tipo de gestão, mas que se e quando possível proporcionarmos para que isso aconteça. certo. Isso é tal estrada que mencionavas há pouco, Dos de dois dois sentidos. sentidos, exatamente. Mas e quando uma dessas estradas falha, ou seja, e é do lado do colaborador, como é que nós podemos ter aqui algumas estratégias para mitigar essas falhas? Eu acho que o feedback contínuo é uma coisa muito útil em termos de ferramenta de gestão. E, mais uma vez, também acho que é uma estrada com dois sentidos. Ou seja, eu cada vez mais acredito que o feedback deve ser dado, fala-se muito em hierarquias, de baixo para cima e de cima para baixo. Acho que se nós mantivermos esse tipo de cultura, ajuda muito para que a responsabilização, e às vezes pode ser falta de conhecimento ou pode ser falta de experiência. Portanto, quando há esse feedback contínuo, e o fundador da Netflix, no livro que ele tem da regra é não ter regras, tem uma regra que eu gosto particularmente e que não só adotei, ou provavelmente ela já existia, mas eu não a tinha materializado desta forma, que é o feedback construtivo deve ocupar 80% do nosso feedback, ou seja, o feedback que nem sempre é aquele mais agradável de ouvir, e o feedback da palmadinha nas costas deve ser mais ou menos 20%. Não estou a dizer que tenha que ser taxativamente com esta distribuição, mas o que eu acredito, e isso eu acho que me fez mudar a minha perspectiva, é aquilo que nós já somos muito bons e que fazemos muito bem, temos uma margem de crescimento ou de evolução menor, Claro, porque já o dominamos. É importante sabermos que o fazemos bem e não significa que não possamos melhorar aquilo que fazemos já muito bem. Mas é precisamente na margem daquilo que nós não fazemos tão bem que a proporção de crescimento, que o potencial de crescimento é maior. E, portanto, é muito relevante que nós consigamos transmitir isso ao colaborador e também o colaborador, até em relação à sua liderança, ter a capacidade de dizer o que é que pode funcionar melhor para ele. Não significa que um vá adotar a questão do outro, por isso depois temos a liberdade e o poder de decisão. Mas quando estamos todos informados, essa decisão é tomada de uma forma mais consciente e eu diria que se torna muito melhor. mais simples. Há alguma decisão que te recordes ser assim mais difícil que tenhas tomado nos últimos anos? Sim, eu acho que nós temos sempre decisões difíceis a tomar. Também tive um coach de liderança que ele me dizia que um líder tem que ter sempre um bocadinho de killer dentro de si, e também uma de liderança que dizia que nós, 97%, mais uma vez as taxas não são indicativas, 97% das vezes somos um líder empático, um líder cool, se assim podemos dizer, e depois 3% das vezes temos que ser o bad cop na sala. E portanto, sim, já tomei decisões difíceis. Ahm, Fico mais tranquila quando essas decisões difíceis que tenho de tomar partem de mim. Ou seja, já observei que aquilo não está a funcionar, é uma decisão desagradável que eu vou ter que tomar, mas sei que é para o bem comum. Claro, E isso normalmente me deixa muito mais tranquila e felizmente tenho conseguido antecipar. É diferente quando alguém me diz: Olha, tens que tomar esta decisão porque é uma diretriz da empresa, que também o certo. faço. E muitas vezes até concordo com essas diretrizes da empresa e, portanto, faço-as bem. Felizmente, acho que nunca tive assim uma decisão em que eu tivesse completamente contra ou que não estivesse a fazer fit com a empresa. Nesta empresa onde estou, já tive noutras e também aí mais uma vez eu tenho que ter o poder de decisão, em que se não estamos de acordo e se isso impacta, influencia os nossos princípios e valores, temos que tomar outro tipo de decisões. Mas sim, Claro. Olha, fora os 3% em que somos o polícia mau, como é que tu passas os outros 97% a celebrar com a tua equipa? Que tipo de ações é que vocês costumam fazer? eu para já não sei se elas vão dizer que é só 3% que eu faço de polícia mau, mas ah, eu acho que nós temos que melhorar ainda muito na questão da celebração, porque nós estamos num mundo tão acelerado que eu às vezes tenho a sensação que nós não saboreamos pequenas vitórias. E aí também é responsabilidade minha.
Porquê? Porque às vezes chega a ser um bocadinho dizer assim, conseguimos isto, mas é verdade, já estamos a trabalhar na próxima. E eu acho que nós devíamos nos educar, e aqui estou-me a pôr também, para celebrar. Temos-lo feito e nós temos o Gabinete da Felicidade, que é um mecanismo autónomo em que as pessoas, orgânico, em que todos os anos se muda de pasta, em que as pessoas, 3 ou 4 pessoas, criam momentos de surpresa para todos, outros que já são menos surpresa, mas sempre que entra alguém temos uma espécie de celebração de termos um membro novo na equipa. Sempre que alguém sai, temos uma celebração, porque normalmente a pessoa vai para algo melhor e, portanto, também quer partilhar isso. Sempre que conquistamos novos clientes, temos sempre o nosso Summer Lunch, temos o nosso momento de Natal, temos os nossos magustos, temos as pequenas vitórias. Tínhamos muitas copas, não sei se agora chamava-se a Copa porque somos uma empresa de origem espanhola, que são as canas, o Beer Time, se assim podemos dizer, que acho que agora tem caído menos, se calhar porque da minha parte vamos ficando mais velhos e bebendo menos copas, mas celebramos e tentamos que todos os momentos sejam conquistados. Sem dúvida, o crescimento das pessoas é aquele que nós mais celebramos em conjunto e que se sente mesmo essa boa vibe. E quando ganhamos clientes e contas novas, mais uma vez é uma boa vibe, porque estamos a entrar e a deixar entrar equipas novas na nossa equipa, e isso eu acho que são os melhores momentos de celebração. Acho que celebramos muito, acho que ainda não celebramos o suficiente. Muito bem. Olha, fiquei super entusiasmado com o vosso departamento de felicidade. Acho que muitas empresas poderiam utilizar essa prática, porque cada vez mais, como dizes, é importante saber celebrar as pequenas vitórias. Por outro lado, quais são os maiores desafios que encontras hoje na atração e também na retenção de talento? Ou seja, o que é que achas que é mais difícil? Porque cada vez mais as pessoas querem mudar ahm, de empresa, ou seja, já não existem trabalhos para a vida inteira, sabemos disso hoje, mas também é difícil reter e atrair novos talentos. Sim, acho que o mercado mudou muito e de alguma forma quero também acreditar que tem a ver com nunca tivemos tantas gerações a trabalhar ao mesmo tempo. E isso, por um lado, é extremamente enriquecedor, porque temos visões diferentes e contribuem para o mesmo. Por outro lado, é muito mais exigente quando estamos a falar de uma Gen Z e de uma geração mais, como eu costumo dizer, a minha, mais experiente. Tem que haver uma cultura também de tolerância e fomentar essa tolerância. Eu acho que nós ganhamos imensas coisas com o que a Gen Z acabou por nos trazer, e acabei de dar um exemplo há pouco de provavelmente eu não ia ao Pilates há uns anos atrás porque achava que tinha que cumprir, ou jamais sairia àquela hora, porque as coisas ainda não estavam todas completas, mas se calhar eu tenho flexibilidade para as encaixar de outra maneira. Por outro lado, também acho que estas novas gerações às vezes não têm a paciência que se calhar as gerações mais antigas tinham, e estou a dizer isto, nós fizemos estudos na altura da pandemia e que a geração mais experiente foi aquela que conseguiu sair melhor, digamos assim, também ter mais resiliência, que acaba por ser importante. Esse acho que é um enorme desafio. Depois também tem a ver com o desafio da escassez de talento, e das pessoas também quererem, eu acho que, mudar mais. E lá está, não sei se a impaciência é a palavra certa, mas eu digo isto porque falo com muita gente mais nova e até tenho primos e que ainda estão a começar um trabalho e já estão a procurar o outro. E eu aí acho que também tem a ver com o perfil de cada um, mas às vezes também é importante dar algum tempo para experimentar. Como é que nós tentamos fazer? Eu não gosto da palavra retenção, acho que é muito mais, embora em português é sempre difícil encontrar, eu acho que o fulfillment, o engagement, porque eu não gosto de ser retido, não é? Eu gosto de Exato. ser derretida. Agora, não quero que me obriguem a estar ali. Acho que vai muito mais além do salário emocional, do salário financeiro. O salário emocional conta bastante, sendo que às vezes também depende do estadio de onde a pessoa está. E neste momento, com a escassez de talento, o que se sente é que, e falo no setor até da comunicação, havia uma espécie de cordialidade que se calhar se está a dissipar.
porque as pessoas precisam de contratar alguém já com experiência e, portanto, acaba por ser mais fácil de ir bater à porta. Mas eu acho que nós temos conseguido e temos até a questão dos alumni, que eu acho que é importante, das pessoas que já lá tiveram, porque às vezes também as pessoas podem querer voltar, também podem referenciar outras. Portanto, eu acho que é um desafio sem dúvida enorme, mas que eu acho que temos que ir trabalhando muito através da escuta ativa, do que é que interessa às pessoas, do que é que as pessoas pretendem, e depois, desde que isso não ponha em causa aquilo que as pessoas procuram, sei lá, às vezes já me perguntaram, eu posso ir trabalhar para ali, mas só quer fazer trabalho remoto. Não, Pois, portanto também tem que haver algumas regras e tem que funcionar para todos. E nós não acreditamos, ou porque não funciona, não significa. E temos pessoas que trabalham full remote, mas são especificidades que permitem e já estão aculturadas de outra maneira, ou fazemos um programa de aculturação que é diferente e que exige numa fase inicial que haja um maior conhecimento da empresa. Acho que lá está, a flexibilidade é muito, muito importante e depois a consistência das nossas tomadas de decisão. olha, toda esta tua resposta na prática justifica e dá uma lista de tarefas enorme ao Departamento de Felicidade, por isso podemos partir, Sim, sim, ele já tem algumas regras podemos e partir por aí. alguns desafios. Regras eu acho que nem tanto, porque como eu disse, isto é um movimento orgânico. Depois às vezes o bad cop tem que dizer que o budget não é isso tudo, mas tem funcionado de uma forma espontânea, o que é muito interessante. Olha, sobre a experiência também partilho da mesma ideia, ou seja, acho que a nossa geração é sempre a que é a mais experiente. E pegando nessa questão da Bom que me estás experiência, a pôr na tua geração. Fico, já saí daqui. não, claro que sim. Por falar nisso da experiência, qual é a importância que tu dás à formação dentro da Laurenti Cuenca também, e também da aprendizagem contínua de forma pessoal ao longo da vida? Toda. Eu costumo até dizer, eu gosto muito mais de estudar agora do que na altura que me era exigido estudar. Acho que a diferença é que agora eu sei o que é que quero estudar e na altura nós preenchemos aquilo que é uma atividade curricular, não é? Portanto, eu acho que a formação contínua é a condição sine qua non para fazermos um bom trabalho e costumo dizer que na área da comunicação, na área do marketing, quem achar que é uma zona de conforto e que já se sabe tudo, não confere. A nossa área está a mudar imenso em termos de amplificação de mensagens, daí eu dizer que eu acho que tenho uma enorme vantagem porque comecei no mundo da publicidade, do tal paid media com o earned media, que neste momento em termos de ecossistema funciona muito melhor quando ele está integrado. Portanto, a experiência é sem dúvida fundamental, mas acho que tem muito a ver com a forma como nós também encaramos e gostamos de aprender. Depois, obviamente, temos formações que são obrigatórias, porque são fundamentais e preparam-nos para aquilo que é o futuro. A inteligência artificial vai mudar bastante a forma como estamos a trabalhar e é um dos enormes desafios. E, portanto, também nós achamos, agora eles fazem tudo. Não, a inteligência artificial é um pouco como a máquina de calcular, se calhar para os professores antigamente. Antes de eu poder dizer aos alunos, podes usar a máquina de calcular, eu tenho que te ensinar como é que se faz as contas. E é mesmo o mesmo princípio. E depois, acho que encaramos todos a formação, como toda a gente acha, sim, é fundamental. Nós temos duas formações contínuas, por exemplo, em línguas e também em termos de posicionamento digital ou de LinkedIn Learning, e a nossa taxa de sucesso é muito baixa, é francamente baixa, porque lá está, quando é uma obrigatoriedade, se pudermos nos escapar a ela e queixamos normalmente muito que a empresa não dá formação suficiente. E, por exemplo, nós temos uma que foi a questão de línguas, porque era o que as pessoas mais pediam. Mas se damos alguma flexibilidade a decidir, tu escolhes a hora em que tu vais fazer essa formação, se calhar não a pomos como tão prioritária. Portanto, eu Claro. diria que a formação é fundamental. Muitas vezes ela corre atrás daquilo que são as necessidades e a escassez de talento que falávamos há pouco muitas vezes obriga-nos eu ainda não tenho a pessoa certa, mas eu vou prepará-la para ela ser aquilo. Isso acaba por ser também muito interessante. E eu adoro estudar, agora não gosto de estudar tudo. Claro. Não, Porque claro é que sim. sempre que há coisas que eu tenho mais jeito ou mais queda, ou porque me são mais naturais, ou porque são mais fáceis de entender. E depois há outras que eu sou mesmo obrigada a fazê-lo e ainda bem. Certo. Eu até sou apologista de nós estudarmos para os problemas que vamos encontrando ao longo do dia ou Claro, ao longo dos tempos, porque claro. dessa forma conseguimos casar estas competências que temos agora com os problemas que estamos a enfrentar. Falando sobre isso, quais são as competências que tu achas que os profissionais do futuro, as próximas gerações, devem ter ou sim ou sim?
Pensamento crítico. Boa. Eu acho que essa é aquela que, para mais com a tecnologia, com a inteligência artificial, vai ser sem dúvida fundamental, porque eu acho que é aquilo que nos distingue da máquina, pelo menos ainda, e eu aquilo que mais receio tenho é exatamente isso, porque se nós confiarmos só na máquina, e há um dado que diz que aumentou no último ano praticamente para o dobro, eu acho que estávamos em 18% e passou para 35% a falta de fiabilidade nas respostas que, por exemplo, a ferramenta de inteligência artificial nos dão. E, portanto, o pensamento crítico, o pensamento crítico, o pensamento crítico. E depois as soft skills que eu acho que são back to basics é a empatia, a consistência, a resiliência, que é sempre uma palavra, não sei, se calhar perseverança é mais sexy, não sei, mas resiliência é sem dúvida algo que é fundamental. E depois também esta questão de ser curioso. Eu costumo sempre dizer que há um golden triangle, que é, e desculpem de usar tanta expressão em inglês, mas quem vem de marketing tem sempre este defeito horrível, que é a questão de termos a criatividade. Eu, para mim, acho que a criatividade está sempre no centro, e por isso comecei por dizer que me sentia um pouco ofendida quando diziam que eu não era criativa, porque eu acho que nós temos que ser sempre criativos, independentemente de trabalharmos uma área mais sexy, marketingiana, como se costuma dizer, ou uma área de public affairs ou corporativa. Porque um ângulo, uma visão de como é que eu vou vender isto, até como é que eu defendo um orçamento. Eu tenho que ser criativa na forma como estou a vender Claro. o orçamento para convencer. E, portanto, eu diria que a criatividade também é muito, muito importante. A empatia, que é ter a capacidade de entender o que o outro precisa ou de nos pormos no lugar do outro, sendo que nunca conseguimos, mas ter essa capacidade de tentarmos perceber o contexto do outro. E depois também acho que é muito importante termos capacidades de skills em que a tecnologia nos ajuda a fazer aquele trabalho que costumamos dizer de sapo ou aquilo onde nós não acrescentamos valor. Mas se não fizermos este circuito de empatia, criatividade, tecnologia, fica muito difícil, porque se usarmos só a tecnologia, lá está, falta-nos o pensamento analítico que faz a diferença. Portanto, eu diria assim, não foi uma resposta muito sintética, pois não? Não, foi. Aliás, podemos partir daqui para a questão da inteligência artificial, porque tem sido cada vez mais premente esta velocidade toda que a IA tem trazido. Aliás, eu recordo-me que em tempos da faculdade, às vezes tínhamos um acetato sobre o email marketing e se calhar daqui a um ano ou dois já não tinha nada a ver com aquilo que estamos a aprender. Mas hoje em dia, o que estamos a aprender na faculdade já é relevante passado uma semana. Esta questão da IA veio trazer mais ferramentas para os profissionais, mas também veio ter aqui algumas limitações no que toca às empresas. Tu vês isto como uma ameaça de longo prazo ou vês algo como apenas uma ferramenta ou uma calculadora que nos vai permitir fazer mais coisas com menos tempo? Não vejo como uma ameaça se nós estivermos preparados para, ou seja, acho que é super importante nós prepararmos as equipas, é super importante a formação e também é super importante a questão de termos algo regulado. Eu também faço parte da direção da APECOM e Ok. lidero o grupo de trabalho de inteligência artificial. E, portanto, tenho que puxar aqui a brasa à sardinha deste grupo, que qual é que tem os dois grandes objetivos? Em primeiro lugar, criar uma regulação, boas práticas, normas, que sabemos que, por exemplo, perdemos em termos de Europa muita competitividade para um mercado, por exemplo, norte-americano, onde primeiro faz-se e depois regula-se. Eu sou muito mais, até porque sou europeia, portanto, pela ética de termos alguma regulação, sem perder competitividade, e é sempre difícil, mas é importante que nós consigamos ter uma regulação daquilo, onde é que usamos, quando é que usamos. Mas como é que se regula uma área que nós se calhar não conhecemos todas as potencialidades? Temos se calhar fail fast e ir co-construindo, porque senão também fica um bocadinho a República das Bananas e depois Claro. também fica muito difícil. Eu acho que é importante. Antigamente, há muito pouco tempo atrás, eu dizia: ai meu Deus, espero bem que um cliente não me diga eu fiz isto com a inteligência artificial. Não, sou eu que chego ao pé do cliente e digo: nós utilizamos a inteligência artificial aqui, e já temos aquelas respostas. Eu até me admirava se vocês ainda não utilizavam a inteligência artificial. Acho é que temos que dizer quando, como e onde é que usamos, até para fazer valer aquilo que nós aportamos à ferramenta. Portanto, eu acho que isso é um primeiro passo. Eu escrevo aqueles artigos que referi e passei a assinar, porque agora quem me edita os textos é a máquina.
E é a inteligência artificial, que eu até já lhe dei um nome, eu batizei o meu chat GPT de Tens um Tosé. agente próprio. Sim, chamei o Tosé porquê? Porque eu perguntei como é que és que te chama? E ele disse chat. E eu disse, diz isso a todas, não vou conseguir lidar. E então ele também me trata por um diminutivo, mas eu acho que a nossa relação não vai muito mais além disto, porque a máquina ainda é bastante submissa. E quando a gente lhe pede uma coisa, ele diz sim, sim, tens sempre razão, e portanto não pode ser. Mas acho que a inteligência artificial vai realmente revolucionar. Mas a parte de termos aqui algumas regras, e estava a dizer, eu edito sempre e no final gosto de dizer este texto foi editado pela máquina de acordo com os prompts da autora, com a supervisão da autora e respeitando essas características. Porque toda a gente que já experimentou fazer um texto com inteligência artificial percebe que a máquina, além mesmo educada, e lá está, porque aumentou as falhas, ela não escreve como nós. Portanto, nós não podemos perder a nossa identidade. Claro. Por isso essa parte é muito importante. Depois a parte da formação. É prepararmos as pessoas e felizmente estamos numa empresa que investe desde os últimos 10 anos em muita tecnologia. Nós somos 1200 consultores em todo o mundo e já temos 200 pessoas que são engenheiros analíticos, pessoas que fazem só análise de dados. E isso foi muito importante porque foi trazer ao nosso trabalho, que era impensável quando eu comecei a trabalhar, ir buscar este tipo de perfis. Mas eles fazem com que o nosso trabalho seja muito mais fácil de tomar decisões baseadas não no achómetro, não só na experiência, não só naquilo que nós podemos percepcionar que faz sentido, mas porque temos uma confirmação e uma data, data mesmo, dados que nos permitem, com alguma segurança, aconselhar, fazer recomendações e ter menos margem de erro. Portanto, eu diria que não é uma ameaça, mas também temos que preparar-nos para, e não podemos só usar a parte confortável de ele Claro. faz tudo por mim. Não, isso é interessante porque, só para pegar nesse tema do achómetro e das funções assim um pouco exóticas, eu recordo-me que há uns anos na F Group nós tivemos o primeiro arquiteto de SharePoint, ou seja, isso foi quase há 10 anos atrás, e na altura as pessoas pensavam, o que é que esta pessoa faz? É algo complicado de explicar e hoje em dia temos cada vez mais perfis exóticos, ou não, porque têm que se adaptar às funções e à tecnologia que está cada vez mais premente e por aí disponível. Mas, pegando aqui num tema muito importante sobre a IA, torna-se cada vez mais difícil para as marcas justificarem o valor acrescentado depois da utilização desta IA. Ou seja, nós podemos dizer que há muitos trabalhos de SAP, como referi há pouco, que conseguimos fazer e acelerar. O verdadeiro desafio para as marcas torna-se em explicar qual é o valor acrescentado. Isto acontece em toda a indústria de serviços, ou seja, não é só específico de uma só área. Esta pergunta é muito difícil de responder. Existem muitas pessoas a pensarem nisto neste momento, mas o que é que tu achas sobre isto? Como é que conseguimos cada vez mais entregar valor nas indústrias de serviços utilizando a IA? Sim, nós podemos correr o risco de estarmos a chegar à cultura dos irrelevantes. Eu não acho e eu não quero ser uma pessoa irrelevante. Portanto, e sei que a área dos serviços e quem já experimentou a inteligência artificial sabe perfeitamente que há o valor e onde é que está o valor. Eu acho que até põe mais a nu aquilo que são verdadeiramente as nossas skills, que é conseguir eliminar atividades ou tarefas que não nos acrescentam valor, que não sequer nos dão rentabilidade, para poder dedicar mais tempo e de qualidade àquilo onde nós aportamos valor. Portanto, se nós encararmos desta maneira, eu acho que até vai ser muito mais fácil o nosso trabalho. Depois, há sempre estudos muito dramáticos. Eu recordo um exemplo que não é meu, mas do Tiago, que conheces, trabalhou muito a FIGroup, que dizia sempre que há muitos anos atrás recebeu um estudo em que o retalho ia morrer, as lojas físicas iam morrer, nunca mais ia haver, porque o online ia acabar com tudo. A mesma coisa que se dizia depois da pandemia, que nunca mais havia haver escritórios. O que é que acontece? Os centros comerciais estão super cheios e acho que têm tido rentabilidades como nunca e vendem mais do que nunca. A internet também, o mercado online também, portanto dá para conciliar estes dois mundos. E por isso a história também nos vem dizer que quem é relevante, quem consegue acrescentar valor em termos de serviços, se vai distinguir. Também nós temos um diretor sénior em Espanha que diz que a inteligência artificial vai tornar os bons em melhores e os medíocres em mais medíocres. E eu acredito que isto tenha um fundo de razão, que é
Se eu for bom, se eu tiver a capacidade, o tal pensamento crítico, eu com uma boa ferramenta vou chegar mais longe e mais rápido. Se eu sou muito básica e utilizo a inteligência artificial sem ter conhecimento e pensamento analítico, eu vou ser medíocre. Eu não sou advogada e sei que, por exemplo, há muitas coisas que eu consigo fazer. Escreve-me como, num prompt, escreve-me como se fosse um advogado para eu me defender desta situação assim, assim, assim. Eu até posso antecipar alguma coisa do que estou a fazer. Mas, se eu não sou advogada, eu não posso confiar que a máquina me disse que aquele artigo estava certo, que eu posso confiar inteiramente nela, portanto alguém tem que dar um valor acrescentado nesse trabalho. Portanto, eu acho que sim, vamos perder alguns empregos, sim, vamos ganhar outros. A minha mãe era operadora de telefone e telex. Não sei se alguém consegue perceber o que é que isto é. Ainda chegou a trabalhar com o tempo das cavilhas e antigamente, para se fazer uma chamada internacional, tinha que se pedir à operadora. Eu própria, quando estava a estudar, fui lá fazer também um part-time e as pessoas ligavam para nós e diziam: eu quero ligar para, e ligávamos para o número e dizia: olha, esta chamada a pagar no destino, como é que... A minha mãe de um dia para o outro ficou sem trabalho. Hoje em dia é impensável que eu tinha que pedir a uma operadora para ligar para alguém que está em Espanha, no Brasil, onde seja. Ela teve que se reinventar. E basicamente, lembro-me perfeitamente do trabalho ter sido extinto. E como é que agora tudo acabou por causa disso? Não, criaram-se inúmeros outros postos de trabalho no setor das telecomunicações que não eram necessários. Ai, que agora fiz barulho aqui com o microfone. Que não eram necessários e que passaram a ser. Portanto, eu acho que é um pouco... Eu tenho sempre uma visão um bocadinho otimista das coisas. E eu subscrevo totalmente essa visão otimista porque penso exatamente da mesma forma. Aliás, nós podemos pensar que antigamente os engenheiros já eram engenheiros quando falávamos de ferreiros, por exemplo. A única questão é que depois do blacksmith apareceram outras ferramentas, apareceram outro tipo de desafios e esses engenheiros reinventaram-se com outras tecnologias. Penso exatamente também assim. Agora, para finalizarmos aqui o nosso podcast, até porque já estamos aqui com um tempo bastante considerável, se pudesse dar um conselho à Marlene do início de carreira, qual seria? Desfruta mais, não te preocupes tanto. Houve alguma decisão fora da caixa que tenhas tomado ao longo destes anos todos que achas que correu muito bem? Sim, vir para a comunicação, que não era uma coisa que estava nos planos nem no percurso. E algumas experiências que também fiz, por exemplo, internamente por pessoas que à partida não eram óbvio a fazer outras coisas e correram muito bem, outras se calhar não tanto. E quem são os líderes, dentro ou fora do setor, que mais te inspiram e porquê? Essa pergunta é difícil de responder. Temos na LIC, eu tenho, por exemplo, o Tiago, com quem aprendi muito na componente da gestão. E da gestão até na parte daquilo que eu achava impensável um dia eu estar a fazer, como esta parte mais executiva e portanto sem dúvida que me inspira muito. Depois eu gosto muito do Perry Mason, não tem nada a ver com o setor, mas tem a ver com o componente da argumentação. Como é que nós defendemos uma ideia? E na altura ele estava a defender normalmente um criminoso ou a tentar descobrir a verdade sempre nesse sentido. Eu acho que é muito isso que me motiva, que é quem é que me convence com a melhor solução e me faz acreditar e apaixonar por isso. Inspira-me muito a minha equipa, porque eu fico verdadeiramente surpreendida e acho que um dos desafios do líder é... antigamente nós tínhamos muito medo de ser ultrapassados pela equipa, não é? E eu acho que eu tenho muita gente muito melhor que eu a fazer uma série de coisas. E depois há outras onde eu ainda me destaco e que isso me inspira e me motiva e me dá uma grande mais-valia. Depois, sei lá, pessoas que me inspiram. Eu gosto muito do Steve Jobs, embora ele seja um líder controverso e acabo sempre por ter mixed feelings. Quanto mais estudo e leio claro, sobre ele, mas acho que tem uma narrativa tão simples e que se nós escutarmos bem com exemplos práticos, que acaba por parecer bastante interessante de seguir. E depois tenho, sei lá, muitas mulheres que eu vejo que também me inspiram no sentido de fazerem coisas diferentes e acho que é um bocadinho por aí. Eu sou inspirada, não sei se tenho um modelo a seguir, tenho muitas coisas que me inspiram. Vários modelos. Sim. Olha, passamos agora para o desafio final, onde temos 2 cenários e uma decisão.
Cenário 1. Tens um budget elevado para investir em tecnologia de ponta e novos serviços digitais, mas isso implica reduzir a equipa atual e acelerar entregas com menos tempo para criar. Ou cenário 2. Mantens uma equipa robusta, com espaço para a criatividade e desenvolvimento de soluções de excelência, mas com menos capacidade tecnológica imediata. Qual o cenário que escolhias e porquê? Bom, uma decisão pensada tem que ser sempre muito mais do que uma resposta imediata. Portanto, o meu primeiro instinto, a segunda. E porquê? Porque eu tenho uma equipa robusta e tão coesa e que tão responsável que vamos encontrar formas tecnológicas de conseguir cumprir essa função. Mas volto a dizer, quando se está a liderar, há uma coisa que eu gosto muito, que é dormir sobre o assunto. E portanto tem que ter mais informação para tomar uma decisão mais consciente e mais informada. E por isso, assim, como isto tem que ser um teste rápido, não é? Certo. A segunda, sem dúvida, de forma instintiva e intuitiva. E depois eu amanhã respondo se mantenho a posição ou não. Muito bem, muito bem. Olha, Marlene, muito obrigado por esta conversa Obrigada, inspiradora e de certeza que vamos ter muitos líderes e PMEs em Portugal a querer criar um departamento de felicidade como apresentaste aqui. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por terem assistido a este episódio e até ao próximo episódio do Último a Decidir. Obrigado.